Olá, alunos da Rede Municipal de São Vicente. Sou o professor Alan, de Geografia, e o tema da nossa videoaula de hoje é a pecuária e os problemas ambientais e sociais no campo. Vamos conhecer agora a pecuária no Brasil. A pecuária é a atividade econômica que envolve a criação, domesticação e reprodução de animais. Bovinos, suínos, equinos e caprinos são exemplos de animais da pecuária, com a finalidade de fornecer alimentos, como carne e leite, e matérias-primas para a fabricação de produtos, como couro e lã, para calçados e roupas, por exemplo. A criação de animais é uma atividade desenvolvida praticamente em todo o Brasil. Cerca de 196 milhões de hectares de terras são utilizados para a prática dessa atividade. A pecuária bovina, ela é dividida em dois grupos. O da pecuária extensiva, onde o gado é solto e se alimenta do pasto, com poucas técnicas pecuárias, e a produção geralmente é voltada para o corte, e a pecuária intensiva, onde o gado fica confinado em uma área delimitada, se alimenta de ração e tem acompanhamentos técnicos com zootecnistas e veterinários, recebendo cuidados especiais para o seu desenvolvimento. Essa prática envolve técnicas como inseminação artificial, inserção de hormônios e vitaminas na alimentação para melhorar a produtividade, com produção geralmente voltada para os laticínios, como a produção de leites e seus derivados. Vamos analisar os dados sobre a pecuária no Brasil. O Brasil é o maior criador bovino, terceiro maior criador suíno, quarto maior criador do mundo de aves e equinos, o 18º criador no mundo de ovinos e o 21º em caprinos. No mapa ao lado, podemos perceber a criação do gado bovino em milhões no ano de 2016. O destaque vai para o estado do Mato Grosso, que tem a maior criação de gado bovino do país. A região com maior número de gados bovinos é a região centro-oeste. Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul apresentam os maiores rebanhos de gado. Vamos analisar agora o mapa dos principais produtos derivados da pecuária brasileira. O estado do Mato Grosso concentra 15% do gado bovino abatido, 16% da produção do couro. Já o estado de Minas Gerais concentra 26% da produção do leite. O estado de São Paulo concentra 30% da produção de ovos. O estado do Paraná possui 31% da produção de frangos e o estado de Santa Catarina concentra 25% da produção de suínos. Esses são dados por regiões. A pecuária é importante porque fornece diversos produtos alimentícios do nosso dia a dia, como a carne bovina, carne suína, frango, o leite, ovos, os derivados do leite, como queijo, iogurte, danones, entre outros. Lãs, couro, usado nas roupas, fabricação de roupas, entre outros, são alguns dos produtos que vêm de origem pecuária. Vamos conhecer agora os problemas ambientais no campo. O uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos acaba infiltrando no solo e atinge as águas subterrâneas, contaminando o lençol freático. Também são levados pelas águas das chuvas, atingindo córregos, rios e lagos. Esses produtos químicos podem contaminar até mesmo pessoas e animais. Mas o que são agrotóxicos? Os agrotóxicos são produtos químicos utilizados em lavouras para garantir a produtividade, evitando doenças e possíveis pragas. São também conhecidos como defensivos agrícolas. Como ocorre a contaminação da água? A monocultura depende de fertilizantes sintéticos e de agrotóxicos para proteger as lavouras. O uso desses fertilizantes e dos agrotóxicos, ano após ano,
contaminam as águas dos córregos, rios, lagos e até mesmo do lençol freático. As altas concentrações desses produtos químicos causam morte de diversas espécies de vidas aquáticas, como plantas, peixes, entre outros. Além dos problemas ambientais, como a contaminação do solo e das águas do lençol freático, o uso do agrotóxico pode causar danos à nossa saúde. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, classifica os agrotóxicos em 4 grupos diferentes. No Brasil, os agrotóxicos apresentam em seus rótulos a classificação toxicológica, que aponta um potencial de risco à saúde. Classe 1, vermelho, extremamente tóxico. Classe 2, amarelo, altamente tóxico. Classe 3, azul, medianamente tóxico. Classe 4, verde, pouco tóxico. Observe o gráfico que representa a quantidade permitida de uso de agrotóxicos no Brasil em comparação com os países da União Europeia, grupo de países do qual faz parte a Alemanha, França, Itália, Portugal, Espanha, entre outros. Vamos conhecer agora os alimentos orgânicos e a produção agroecológica. O que são alimentos orgânicos? Os alimentos orgânicos são cultivados da forma mais natural possível, sem o uso de agrotóxicos. Mas o que são produção agroecológica? Em muitos países, e cada vez mais no Brasil, são desenvolvidas técnicas de produção alinhadas à chamada produção agroecológica, um tipo de cultivo que contribui para a proteção dos recursos naturais e para a saúde e o bem-estar dos trabalhadores rurais, dos animais e dos consumidores. É uma produção menos agressiva ao meio ambiente quando comparada à agropecuária convencional, que usa agrotóxicos e fertilizantes químicos, por exemplo. Muitas técnicas usadas na produção agroecológica fazem parte do conhecimento de populações tradicionais, como os indígenas e de outros grupos cujo modo de vida está estreitamente relacionado à terra. Vamos conhecer agora algumas práticas da produção agroecológica. No lugar de fertilizantes químicos e agrotóxicos, são utilizados fertilizantes orgânicos ou adubos orgânicos e defensivos agrícolas naturais, produzidos com espécies de vegetais e minerais. São usadas técnicas como a rotação de culturas, que alterna o plantio de espécies de uma mesma área, visando a recuperação do solo e ao controle de insetos que atacam as produções. Há grande preocupação com o uso racional da água, com técnicas de irrigação econômicas e armazenamento das águas das chuvas. A produção é planejada de acordo com as características naturais da região, ou seja, são plantadas espécies que se adaptam às condições naturais, como o tipo de clima, o tipo de solo e a presença de água. Já na pecuária, os animais são criados soltos e alimentados com produtos sem agrotóxicos. Não são usados produtos químicos para o tratamento do rebanho, nem hormônio para acelerar o seu desenvolvimento. De acordo com pesquisas, carne, leite e ovos desses animais são mais saudáveis, saborosos e ricos em vitaminas. Outros problemas ambientais no campo são os desmatamentos e as queimadas. Observem a imagem ao lado. Essas imagens representam o processo de desaparecimento das florestas que são desmatadas pelas atividades humanas. No Brasil, os principais fatores responsáveis pelos desmatamentos de áreas verdes são as atividades madeireiras, a pecuária e o cultivo da soja. As queimadas. Infelizmente, o número de queimadas vem aumentando, principalmente na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica. Para a prática da atividade agropecuária, ocorrem frequentemente as queimadas, pois esse é um ato que gera poucos custos para o preparo inicial do solo.
A pecuária extensiva e a agricultura mecanizada de soja, milho, algodão, entre outros produtos, são as principais causas da destruição de boa parte desse tipo de formação vegetal. Vamos conhecer agora os problemas sociais no campo. A exploração do trabalho no campo é recorrente. Muitos trabalhadores, chamados de boias-frias, onde o modo de vida dessas pessoas é bem precário. E normalmente o boia-fria é uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, que passa por situações difíceis e que vivem no campo. Existem muitos boias-frias no Brasil. Essas pessoas se sujeitam ao trabalho no campo, muitas vezes nos períodos de colheitas. Suas condições de trabalho e seu salário raramente são bons. Esses trabalhos, que ocorrem na zona rural, são sem vínculos empregatícios, ou seja, sem carteira assinada. As pessoas são contratadas para trabalhar durante o período da colheita. Muitas vezes trabalham entre 10 e 11 horas por dia. O salário é pago de acordo com o que cada trabalhador produz, ou seja, eles recebem de acordo com a quantidade de toneladas colhidas. O trabalho infantil no campo. O trabalho infantil rural, assim como outros tipos de trabalho infantil, roubam das crianças sonhos e oportunidades de um futuro melhor. São filhos e filhas de pequenos produtores rurais, que por falta de dinheiro, são empregados em locais perigosos e insalubres, ganhando salários baixíssimos para a subsistência. Muitos pais, que são produtores rurais, ensinam seus filhos, desde pequeno, o trabalho nas lavouras. Porém, isso também configura trabalho infantil, o trabalho escravo no campo. Pela lei, a escravidão no Brasil foi abolida em 1888, portanto há mais de 130 anos. Porém, infelizmente, ainda hoje são encontradas formas de trabalho escravo no campo, onde o trabalhador se mantém ligado ao empregador por meio de dívidas. Além disso, tem péssimas condições de trabalho, enfrenta maus tratos, falta de liberdade, entre outras violações. Vamos observar esse mapa e a tabela ao lado, com o número de trabalhadores escravizados resgatados no campo por regiões, entre 2011 e 2017. A região com maior número de trabalhadores resgatados foi a região norte, com 2.600 ao todo. Já a região sul teve o menor número de trabalhadores resgatados, com 836. A função social da terra. A reforma agrária consiste em redistribuir terras e proporcionar condições para que os trabalhadores rurais e suas famílias consigam nelas produzir e permanecer. Além do acesso à terra, a reforma agrária envolve outras medidas, como a construção de estradas e acesso a transportes para escoar a produção, abastecimento de água e instalação de energia elétrica, facilidades para a compra de equipamentos, sementes e adubos, orientação de especialistas sobre técnicas de produção para aumentar a produtividade, e o acesso das famílias a serviços públicos básicos, como atendimento médico e escolas. Os assentamentos. Os assentamentos de famílias são lotes de terras redistribuídos pelo governo nos programas de reforma agrária. Nos assentamentos, os trabalhadores rurais e suas famílias passam a morar e a produzir, comprometendo-se a utilizar exclusivamente mão de obra familiar. Além da propriedade da terra, pela qual devem pagar ao longo dos anos, os assentados recebem ajuda para aquisição de produtos e ferramentas necessárias para produzir, e assistência especializada para técnicas de trabalho. Enquanto não terminam de pagar os lotes e se tornam proprietários definitivos, os assentados não podem vender, alugar ou emprestar as terras a outras pessoas. Nos assentamentos,
São construídas moradias, há aberturas de estradas e melhoria nos acessos locais, instalação de rede elétrica, entre outras benfeitorias para garantir estrutura digna para as famílias. Até metade da década de 90, poucas famílias foram assentadas no campo brasileiro. Nos anos posteriores, o número de famílias aumentou. Como podemos observar no gráfico, famílias assentadas até 2017. Podemos observar que o ano de 2005 e 2006 tiveram os maiores números de famílias assentadas. Os conflitos no campo. No Brasil, ainda persiste muitos conflitos no campo. O tipo que ainda acontece com mais frequência é o conflito pela terra, que tornam vítimas inúmeros trabalhadores rurais, indígenas e quilombolas, e pessoas envolvidas com movimentos sociais, como alguns religiosos e ambientalistas. Só em 2017, por exemplo, foram mais de 1.000 conflitos por terras, em diferentes unidades da Federação, segundo os dados da Comissão Pastoral da Terra. Este mapa representa o número de mortos por conflitos no Brasil entre 1985 e 2016. O maior conflito ocorreu no Pará. Ao todo, 541 pessoas morreram durante esse período. Agora é com você. Acesse o nosso blog Educação Básica SV e realize as atividades 65 e 66. Um bom estudo a todos!